Fala pessoal, aqui Arthur, estamos de volta aqui com as nossas aulas, né? E agora de modo online, né? Mas juntos sempre, ok? Então, você deve estar vendo aí que nós estamos iniciando o capítulo de termoquímica. Onde está esse capítulo? Ele está na apostila 1, é o primeiro capítulo da apostila 1. Você está vendo o título aí, Termoquímica 1, tá? Isso porque tem mais um capítulo de termoquímica, termoquímica 2, né? Esse conteúdo de termoquímica ele foi dividido, né, em 2 capítulos. E aí, estou deixando aqui meu e-mail, arthur.ki@upvix.com.br. Se por um acaso surgir alguma dúvida, se estiver fazendo um exercício, estiver com dúvida, quiser trocar uma ideia, manda isso para o meu e-mail que eu vou te responder. E a gente vai trocando uma ideia e você não vai ficar com dúvida nenhuma, ok? Pode me mandar aí, fica à vontade para mandar, estou totalmente disponível para esclarecer qualquer ponto aqui, seja da matéria, seja dos exercícios que serão indicados ao final dessa aula, tá? Coloquei minha fotinha aí, não sei se você está vendo, essa fotinha para você não esquecer de mim, ok? Este é o professor Arthur, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar. Olha só, o que é termoquímica, tá? Você está vendo aí a parte da química que vai estudar as trocas de energia sob a forma de calor nas reações químicas. Então, perceba que tem reação que libera calor e tem reação que absorve calor. A gente vai ver isso em detalhes, tá? Deixa eu dar só um exemplo. Por exemplo, a queima da madeira é uma reação que libera calor. Inclusive, a gente usa isso daí até para se aquecer em cidades mais frias, né? Na lareira, por exemplo, né? Então está acontecendo ali uma reação de combustão e é uma reação que libera calor. Então a gente vai estudar justamente essas reações em relação à quantidade de calor que é liberado ou que é absorvido, ok? Beleza. Então vamos iniciar aqui. Você está vendo aqui nesse slide, aqui do lado direito, um calorímetro, né? Que é um equipamento relativamente simples que mede aí a troca de calor que acontece numa reação química, né? E como que a gente pode determinar o calor envolvido numa transformação química? E quando eu falo transformação química, entenda por reação química, tá? Então a gente usa um calorímetro, né? A gente mede nesse calorímetro a diferença de temperatura, ou seja, será que o sistema aqueceu depois da reação ou será que o sistema resfriou, né, depois dessa reação, né? E aí a gente, tendo por base essa diferença de temperatura, a gente vai utilizar essa formulinha que é a formulinha do Q-macete, né? Olha, Q-macete, o que significa isso aqui? Quantidade de calor é o Q envolvido, né, na transformação ou reação química é igual a massa em gramas vezes o calor específico, né? Isso é tabelado, o valor do calor específico é tabelado para cada substância que a gente for trabalhar e todos os exercícios fornecem esse dado. E a variação de temperatura que foi obtida aqui no calorímetro, né, que foi medida aqui. Então, assim, com essa formulinha do Q-macete, você consegue encontrar a quantidade de calor envolvido no processo, na reação química que você estiver trabalhando, ok? Agora vamos falar de entalpia. O que é a entalpia cujo símbolo é o H, né? Entalpia a gente vai entender como energia, tá? Então toda vez que for mencionado entalpia, na sua cabeça tem que funcionar como energia. Então falou entalpia igual a energia, tá? São sinônimos aqui no nosso estudo, tá? Então entalpia tem a ver com a quantidade de energia de um sistema, né? Mas aí sob a forma de calor.
E automaticamente a gente vai acabar falando da variação de entalpia, que é o ΔH. Nós vamos falar muito de ΔH agora, que é a variação de entalpia, né? E a variação de entalpia é o que? É a diferença entre a entalpia no final do processo, que é a entalpia dos produtos, e a entalpia no início dos reagentes. Então, lembra lá da física, né? Por exemplo, lá no estudo do movimento, lá, né? O que é a variação da distância, por exemplo? A distância final menos a distância inicial. Então, o que é a variação da entalpia? É a entalpia final menos a inicial. E quando eu digo final, o que é o final de uma reação? O final de uma reação é o produto. Então, é a entalpia do final, que é o produto, menos a entalpia do início, que é dos reagentes, né? Então, sempre final, variação é final menos inicial, né? E no caso de uma reação, final é o que? Produto menos o inicial, que é o reagente. Então, variação de entalpia, ΔH, é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que entalpia entenda como energia. Então, a energia contida nos produtos menos a energia contida nos reagentes, ok? Agora, o que seria uma reação endotérmica? Endotérmica, vamos pensar. Endo, para dentro, que interioriza, térmica, calor, temperatura. Então, calor é energia, então reação endotérmica, reação que interioriza, que absorve calor. Então, olha só, absorção de calor. Reação endotérmica é aquela em que há absorção de calor, né? Ou seja, os produtos têm mais energia do que os reagentes. Então, olha só, se você tem determinados reagentes, acontece uma reação, essas substâncias absorveram calor nesse processo de reação. Isso significa que quem está no final do processo, que é um produto que ganhou calor, tem maior quantidade de energia, maior quantidade de calor. Então, a entalpia do produto acaba sendo maior do que a entalpia no início, que é a entalpia dos reagentes, né? Ora, se ganhou calor no meio do caminho da reação, houve um aumento do conteúdo de energia do sistema, e quem está no sistema agora são os produtos. Então, os produtos têm mais energia do que os reagentes, certo? Aqui tem um gráfico que torna esse conceito algo visual, mais simples. Então, perceba só. Neste andar aqui, neste patamar, eu tenho aqui a entalpia, eu tenho aqui os reagentes. E aqui no eixo Y eu tenho valores de entalpia. Então, este valor aqui é o valor da entalpia dos reagentes, tá? Então, imagina que isso aqui são os reagentes, e aqui no andar de cima eu tenho o produto, né? O pezinho de produto. Então, eu tenho a entalpia do produto. Então, está reagindo o carbono com 2 enxofres, formando CS2, né? Então, aqui estão os reagentes, aqui estão os produtos, tá? Então, perceba que nessa reação endotérmica, olha só, a entalpia dos produtos é maior, olha o valor dela aqui, do que a entalpia dos reagentes. Olha aqui, ó, o valor dele aqui. Então, o que aconteceu no meio desse caminho? Os reagentes absorveram energia ao passo que foram reagindo, e o produto formado tem mais energia do que os reagentes lá no início, certo? Então, por isso que eu estou falando que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Agora, e a variação? Como é que vai ficar a variação? Variação não é final menos inicial? Então, olha, quem está no final é esse valor maior aqui. Então, se o valor final é maior do que o inicial, quando você faz final menos inicial, você tem um valor positivo, certo? Então, o ΔH, que é a variação de entalpia, é positivo, tá? Tem valor positivo. Vai ter um maisinho lá quando você for olhar para uma equação. Olha só, aqui tem uma equação química. Olha, reagente, setinha, produtos. O ΔH tem valor positivo,
tá? Então, sempre que tem um valor positivo, a reação é endotérmica, houve absorção de calor e os produtos têm mais energia do que os reagentes, tá? Sempre num gráfico desse, quando tiver uma seta com ΔH, significa o quê? Que daqui do início da seta está partindo a reação, ou seja, é onde estão os reagentes. Na ponta da seta é onde chegou a reação, ou seja, é o final, é o produto. Então, se a seta está apontada para cima, indicando que é a variação do ΔH, quer dizer que houve um aumento do reagente até o produto, um aumento da quantidade de energia ou de entalpia, ou seja, ΔH é positivo, o produto tem mais entalpia ou mais energia ou mais calor do que o reagente, ok? Setinha para cima no gráfico, então sempre será uma reação endotérmica. Agora olha só, quero te mostrar ainda essa equação aqui, ó, porque tem duas formas de se mostrar uma reação endotérmica em uma equação química. A primeira forma eu já te mostrei aqui embaixo, olha só, uma equação 6CO2 mais 6H2O dando C6H12O6 mais 6O2 e lá na frente da equação ΔH com sinal positivo, beleza, é a primeira representação de uma reação endotérmica. A segunda representação é o calor ou a energia sendo apresentada aqui junto com os reagentes. Então, considere que é como um reagente. Então, pensa só, para acontecer essa reação aqui, eu tenho que ter 6CO2, eu tenho que ter 6H2O e eu tenho que ter 2.813 kJ de calor, certo? Para poder formar os produtos. Então, se o calor está entrando no lado dos reagentes, tá? Então considere que a reação é endotérmica, porque ela vai precisar desses reagentes químicos e mais ainda absorver calor, ok? E o que seria uma reação exotérmica ou exotérmica, né? Lembra lá da biologia? Exoesqueleto, esqueleto externo. Então, exo é exteriorizar, colocar para fora. Exotérmica é uma reação que coloca calor para fora, ou seja, libera calor, beleza? Então, uma reação exotérmica é o contrário da endotérmica, né? Ela libera calor. Então, vamos pensar aqui, olha esse gráfico. Aqui está o reagente, nesse andar estão os reagentes, ó, carbono mais O2, tá? E nesse andar está o produto. Então, olha o que aconteceu com a quantidade de energia ou de entalpia do reagente até o produto. Olha, houve uma diminuição da quantidade de energia. Se houve uma diminuição da quantidade de energia, certamente é porque energia foi perdida, foi liberada para o meio, tá? Então, nessa reação, houve uma liberação de energia para o meio externo, tá? E fazendo com que o produto tenha menos energia do que o reagente, certo? Então, olha olha o ΔH aqui indicado por essa seta. A seta sempre parte do reagente e chega no produto. Se a seta está apontada para baixo, quer dizer que o produto tem menos energia do que o reagente. E o ΔH vai ser negativo, indicando uma reação que liberou calor exotérmica, tá? E aí você percebe o seguinte, quando você vai calcular o ΔH, o que vai acontecer? Olha, o produto tem um valor menor do que o reagente. Então, quando você pega a equação produto menos reagente, isso vai dar negativo, certo? Ó, produto, valor baixinho, menos reagente, valor alto. Então, menos esse valor alto. Isso vai dar um resultado negativo, tá? Então, o ΔH menor que zero, ou seja, negativo, indica uma reação exotérmica, né? E aí a gente está vendo pelo gráfico que os produtos têm menos energia ou menor entalpia do que os reagentes, tá? Então ocorre liberação de calor, o produto tem menos energia que o reagente, e aqui tem dois exemplos de equações também para você ver como pode ser representada uma reação exotérmica. Então, olha essa primeira equação. O que está acontecendo? Aliás, olha a segunda equação. O que está acontecendo? O ΔH com sinal negativo. Ótimo, ΔH
negativo. Você está vendo aqui. Sempre que tiver um ΔH negativo no final de sua reação, a sua reação é exotérmica. Agora, um outro jeito de mostrar é através de uma equação assim, onde o calor, né, aqui está faltando um kJ aqui para ficar bonitinho, o calor ele está nos produtos, tá? Então, se o calor é um dos produtos, quer dizer, o calor está sendo liberado. Então, quando você queima madeira, por exemplo, você libera lá CO2, água e calor, né? Então, o calor pode ser colocado como um dos produtos. E se ele é colocado como um dos produtos, quer dizer que ele está sendo liberado e que a reação é exotérmica. Agora, olha só esse slide aqui, que vai falar para você sobre a variação de entalpia nas mudanças de estado físico. Tá? Antes de você ler isso daqui, pensa comigo. Para você passar a água líquida para vapor, você não tem que aquecer a água? É ou não é? Ou seja, você tem que fornecer calor para ela. Se você fornece calor para a água, ela absorve esse calor e passa para o estado de vapor, certo? Então, a passagem de líquido para vapor, né, a vaporização, olha, água líquida para vapor, para isso acontecer, a água tem que absorver calor. Então, olha o ΔH desse processo. É positivo. Positivo quer dizer o quê? Reação endotérmica, absorção de calor, certo? Vamos pensar então na fusão também. Como é que é a fusão? O gelo, água sólida, passando para água líquida, correto? O que tem que acontecer? O gelo, água sólida, tem que absorver calor para passar para água líquida, é ou não é? Então, olha aqui, o ΔH é positivo novamente, indicando uma reação aliás, isso não é uma reação, é uma transformação, apenas uma mudança de estado endotérmica, ok? Agora, olha só o contrário, dá uma olhada. Solidificação não é o contrário de fusão? A solidificação não é pegar água líquida e transformar ela em gelo, em água sólida? É o contrário de fusão, né? Então, o que a geladeira faz quando você coloca água líquida no congelador? Ela captura o calor, ela retira o calor da água e joga para fora da geladeira, né? Lá naquela grade lá atrás da geladeira, por isso que fica quentinho lá atrás. A geladeira ela tira o calor dos alimentos, das coisas que foram colocadas na geladeira, né? Então a água líquida que você colocou, ela perde calor e vira água sólida. Olha, se perde calor, se libera calor, a reação é o que? É exotérmica, ok? Olha, o ΔH é negativo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa muito louca. Olha só, dá uma olhada. Fusão é sólida para líquida. Solidificação é o contrário, líquida para sólida, certo? Qual foi a única diferença que você viu aqui entre essas duas equações? Olha só, é o sinal do ΔH. As substâncias são as mesmas, só que uma equação está no sentido contrário da outra. Conclusão, se você inverte as equações, você também inverte o sinal do ΔH, mas o valor permanece o mesmo, ok? Então, atenção para isso aí, tá bom? E aqui tem a condensação, né, que é o contrário da vaporização. Na vaporização é de líquido para vapor. Na condensação, o vapor volta a ser líquido, né? Repare que a diferença dos dois processos é o sinal apenas do ΔH, né? Um processo é endotérmico, né? Esse aqui primeiro, e o outro é exotérmico, o segundo aqui, ok? Agora, esse gráfico aqui, ele é importante, tem muita análise para ser feita aqui. Olha só, aqui você tem água, vapor, água líquida e água sólida. Olhando somente para essa parte do gráfico aqui, você consegue me dizer qual dos três estados tem mais energia ou mais entalpia? Pensou aí? Olha só, quem está mais alto no gráfico?
Ora, entalpia no eixo Y. Quem tem o maior valor? Água a vapor, água líquida ou água sólida? A água a vapor, né? Está mais alto aqui no gráfico, tem maior valor de entalpia. Então, pensa só, quem tem maior quantidade de energia desses três estados é o vapor. Pensa só, água sólida, se ganha energia, vira líquida, se ganha mais energia ainda, mais calor, vira vapor. Então, água a vapor é aquele estágio da água que já recebeu muita energia, né? Então, é o que tem mais entalpia, maior valor de entalpia. Tá. Agora, aqui, o que significam essas setas, né? Imagine que não tivesse escrito aqui. O que significa essa setinha azul bem aqui, ó? É a passagem, ó, a seta começa no reagente e vai para o produto. Então, ela sai do estado líquido, água líquida, e vai para o estado vapor. O que está acontecendo aqui? Vaporização, né? Agora, olha essa seta azul aqui de baixo. Ela representa o quê? A passagem de sólido para líquido, ou seja, fusão, né? Perceba que os dois processos aqui têm ΔH positivo. Olha, ΔH de vaporização, ΔH de fusão. Olha, valores positivos, né? São processos endotérmicos, né? E olha, e essa seta aqui? Repare, está saindo do estado sólido para o estado vapor, né? Então, de sólido para vapor é sublimação, tem um valor também positivo. E aí perceba que se a fusão tem valor mais 7,3, a vaporização tem valor mais 43,9, a sublimação, que é daqui até do primeiro ao terceiro andar, né, é a soma dos dois, é a distância, justamente a mesma distância da soma desses dois vetores aqui, ó. Então, vai dar a soma dos valores do ΔH, vai dar 51,2 kJ, certo? E aqui de vermelhinho, você tem reações, aliás, processos ou transformações o que? Exotérmicas, enquanto esses azuis são endotérmicos, os vermelhos são exotérmicos. Olha, seta para baixo é processo exotérmico, tá? Então, olha, de vapor para líquido, o que está acontecendo aqui? Liquefação, né? E aí, o valor é negativo, mas perceba que o valor numérico é o mesmo. Olha, menos 43,9 é o mesmo valor da vaporização, mais 43,9, só que com sinal contrário, né? Porque está partindo de um andar mais alto e indo para um mais baixo. Então, a variação final menos inicial vai dar negativo, né? E aqui é o mesmo com a solidificação e o mesmo com a sublimação em comparação à fusão e sublimação, respectivamente, tá? Aqui pode ser chamado de sublimação inversa ou ressublimação também, né? Agora, olha só, o que seria a entalpia de reação? Olha, entalpia de reação depende do tipo de reação que a gente está conversando. E para cada tipo de reação, a entalpia recebe um nome. É simples assim. Nomes diferentes para reações diferentes. Exemplo. Como se chama a entalpia de uma reação de combustão? Entalpia de combustão. Como se chama a entalpia de uma reação de neutralização ácido-base? Entalpia de neutralização. Como se chama a entalpia de uma reação de formação? Entalpia de formação. Agora, vai um parêntese aqui. O que é reação de formação? É aquela reação onde reagentes, que são substâncias simples, formam um produto que é substância composta, ok? Então, reagentes, que são substâncias simples, vão formar um produto que é uma substância composta, tá? E o que seria a entalpia padrão de formação? Ela tem a ver com a utilização dos reagentes sendo substâncias no estado padrão. Aquelas substâncias simples que são os reagentes, elas têm que estar no estado padrão. E o que é esse estado padrão? Tá? É o estado físico, né, ou alotrópico, que é mais estável para aquela substância na pressão de um atm, na temperatura de 25 graus Celsius, né?
Vou dar alguns exemplos disso aqui. Olha só. Dá uma olhada nesse primeiro gráfico aqui. Eu tenho dois alótropos, repare, O2 e O3. Gás oxigênio, gás ozônio. São alótropos, lembre do primeiro ano. Substâncias simples, diferentes, mas constituídas do mesmo elemento. Lembrou? Então tá. Então, qual é o alótropo mais estável? É o O2. Tá? Então, a entalpia dele é zero, né? Porque, conceitualmente falando, a substância mais estável, naquelas condições de um ATM 25 graus Celsius, ela recebe entalpia zero. Isso funciona como se fosse um valor de referência. Tá? E o outro alótropo, que é menos estável, vai ter maior conteúdo de energia. Na química, quanto mais energia, menos estável. Tá? Então, o O3 tem mais energia e, portanto, é menos estável. Okay? E aqui, entre carbono grafite e carbono diamante, qual que é mais estável? Estável. Estável é o que tem menor conteúdo de energia, que é o carbono grafite. São alótropos também, né? E o carbono grafite seria o mais estável, né? O que a gente chamaria de aquele alótropo do estado padrão, né? O mais estável. Agora, dá uma olhada nesse gráfico para a gente fazer uma comparação. Tem muito exercício que apresenta um gráfico desse e pergunta qual dos dois é mais estável, por exemplo, o carbono grafite ou o carbono diamante, né? Bom, o que é que você está vendo aqui? Você está vendo setas que vão de cima para baixo, né? O que significa isso? São reações exotérmicas. Quem está em cima de onde está partindo a seta é o reagente e aonde a seta está chegando é o produto. Então, qual é a primeira reação que a gente está vendo aqui? Ó? Da esquerda para a direita, né? Então, a gente está vendo essa seta aqui que indica a primeira reação. Qual é a primeira reação? Carbono grafite ou grafita reagindo com O2 gasoso. Isso é uma reação de combustão do carbono, né? Que vai formar CO2 gasoso, certo? E aqui tem o ΔH, que é menos 94,059 kcal. Bom, ΔH é a diferença de entalpia. Então, para sair desse reagente e chegar nesse produto, a diferença de entalpia foi essa daqui, certo? Agora, dá uma olhada aqui sobre a segunda reação, que é representada pela segunda seta maior aqui no meio. Tá? Essa segunda reação, ela é qual reação? É o seguinte, carbono diamante reagindo com O2 gasoso, então esses são os reagentes, porque é de onde está partindo a seta, se transformando em CO2, certo? Então está se transformando em CO2. O CO2 é o produto dessa reação. Qual é o ΔH? Qual é a diferença de entalpia? Olha, menos 94,512 kcal. Se você pensar em módulo, se você pensar em valores absolutos e positivos, se você pensar na diferença, né? Então, e também você pode pensar na distância ou no tamanho da seta, né? Na distância entre reagente e produto. Quem tem a maior distância? Né? Quem teve a maior distância entre o seu reagente e o CO2? O carbono diamante ou o carbono grafite? Quem teve a maior distância foi o carbono diamante. Isso evidenciado por um maior valor, né, de absoluto aqui em módulo de diferença. Né? Então, isso indica que a distância é maior. Tá? Se a distância é maior e está chegando no mesmo ponto, quer dizer que o carbono diamante está mais para cima. E se ele está mais para cima, quer dizer que ele tem maior entalpia e mais energia. E se ele tem maior entalpia e mais energia, quer dizer que ele é menos estável, certo? Então, quando você vê uma seta dessa assim maior, chegando no mesmo produto, no mesmo patamar, saiba que o reagente
de onde está partindo essa seta, ele tem mais energia e ele é menos estável, ok? E uma última conclusão. Se por um acaso existisse uma reação carbono-diamante virando carbono-grafite, então imagina que esse cara é o reagente, setinha esse cara aqui, tá? Porque O2 no reagente e O2 no produto corta e vai sobrar. Imagina uma equação: carbono-diamante, setinha, carbono-grafite. Qual vai ser o ΔH da transformação de diamante para grafite? Vai ser justamente essa diferença aqui entre os dois, ó, né? Então, essa terceira seta está indicando que a reação carbono-diamante virando carbono-grafite. E o ΔH é negativo 0,453, né? Então, significa que de cima para baixo você já sabe que é exotérmica, libera calor, ΔH é negativo. E a forma diamante menos estável libera energia para virar a forma mais estável, que é o grafite. Ok? Bom, aqui nós temos um exemplo de tabela de entalpia de formação de algumas substâncias. Tá? Os exercícios, né, quando você for calcular o ΔH, eles vão te dar, a partir das entalpias de formação, né, que é uma forma de calcular o ΔH, a gente vai aprender outras, tá? A gente vai aprender a calcular por energia de ligação, por lei de Hess, né? Mas, neste momento, quando você tiver que calcular o ΔH da sua reação, que vem no slide, no próximo slide aí, o exercício vai te dar os ΔHs de formação, numa tabela parecida com essa, né? Então, esses valores, eles são dados pelos exercícios, não tem como a gente decorar os valores de entalpia de formação de todas as substâncias, tá? Aqui você tem cada substância, né, com seu valor de entalpia de formação, que seria o ΔH da reação de formação dessa substância, tá? Em quilocal por mol ou quilojoule por mol, né? Claro que tem como fazer essa conversão aí, né? Um quilocal é 4,18 quilojoules, tá? Então, repare uma coisa, tá? Olha só, eu coloquei aqui embaixo uma observação de vermelho. Observe que a entalpia padrão de formação, que é o ΔH0F, de substância simples é igual a zero por padrão para o alótropo mais estável. Vamos ver aqui. Cálcio sólido é substância simples? É, só tem um elemento. Então, qual é a entalpia de formação, ΔH de formação padrão? Zero. CaO, que é o óxido de cálcio. E aí? É substância simples? Não, é composta, tem dois elementos. Então, tem um ΔH de formação, tem um valor aqui, né? CaOH2 tem um valor, não é zero. Carbono-grafite. Carbono-grafite é substância simples? É, só tem carbono, só um elemento. Então, agora repare, tem carbono-grafite e carbono-diamante. Os dois são substâncias simples. Qual é o estado mais estável? Carbono grafite. Então, se o mais estável carbono grafite, ele é a referência entre os dois alótropos. Se ele é a referência, ele tem valor zero, tá? CO é substância composta, tem um valor diferente de zero. E aí vem outras compostas, né? Olha aqui, estou vendo um zero aqui. Então, N2 é substância simples ou composta? N2 é simples. Tem alótropo? Não. Então, N2 é o valor zero. Substância simples, ΔH de formação zero. Sódio, substância simples, ΔH de formação zero. As outras substâncias compostas aqui, todas têm um valor diferente de zero. Ok? Aqui tem um exemplo de cálculo de entalpia de reação. Então, olha um exercício aqui, né, na Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Ele deu os valores, tá? Como se fosse naquela tabela do slide anterior, né? Ele falou, ó,
A entalpia de formação do Al2O3 sólido é esse valor aqui, ó, menos 1.670 kJ por mol. Do MgO sólido é menos 604 kJ por mol. Com essas informações, pode-se calcular a variação da entalpia da reação representada por... Aqui ele te deu a reação que ele quer calcular o ΔH. Qual é a formulinha que calcula o ΔH? ΔH é igual a entalpia do final, que é dos produtos, menos a entalpia inicial, que é dos reagentes, né? Na reação, quem está no início? Os reagentes. Quem está no final? Os produtos. Então, é produto menos reagente. Tá bom. Então, vamos lá. Quem são os produtos? São 3Mg mais 1Al2O3, né? Então, o Mg não é substância simples? Sim, é substância simples. Se é substância simples, o ΔH de formação é 0. Então, dentro desse colchete aqui, você não vai encontrar o valor para o Mg, né, que a gente está falando dos produtos aqui, né? Então, final, que é o produto, está aqui esse termo. E você não vai encontrar valor para o Mg, porque Mg é valor 0, porque é substância simples, tá? Mas eu tenho aqui 1Al2O3, então eu vou colocar uma vez o valor da Al2O3, que é 1.600, menos 1.670. Ok. Menos da expressão. Agora eu vou olhar para os reagentes. Eu tenho 3MgO. Qual o valor do MgO? Menos 604. Então, 3 vezes menos 604. Eu tenho mais o que no reagente? 2Al. Al é substância simples, então ΔH de formação é 0. 2 vezes 0, 0 nem entrou aqui na expressão, né? Fazendo essa continha muito tranquila, você vai chegar no ΔH da sua reação, que é positivo, mais 142 kJ, vai marcar a letra C e vai correr para o abraço, né? Agora, só uma perguntinha, essa reação que a gente está conversando aqui, ela é endotérmica ou exotérmica? Acertou, endotérmica. Eu sabia que você ia acertar essa. Muito fácil, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho para você alguns exercícios para você se divertir, né, nesse período que você está mais quietinho em casa. E selecionei aqui os melhores exercícios, tá? Então você vai pegar lá na sua apostila 1 essa lista de exercícios aí, lembrando que teve dúvida no exercício, me manda e-mail, o e-mail está aí na apresentação, tá? Que a gente vai trocando essa ideia e você vai ficar fera nesse negócio aqui, tá? Então, ó, muito sucesso aí. Qualquer dúvida do conteúdo ou dos exercícios, da listinha de exercícios, você manda e-mail para mim aqui, ó, no meu e-mail arthur.ki@upvix.com.br, beleza? Sucesso total, tudo de bom, grande abraço.